Graça e paz, irmãos, amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo de número 7. Mateus 7. Nós iremos ler dois versículos, o versículo 13 e o versículo 14, à medida que você for encontrando. Fique de pé em reverência à palavra de Deus. Está um eco aqui ensurdecedor para mim. É só deixar como de sempre. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Meus irmãos, esse texto foi dado por Deus através do evangelista Mateus, que tinha a intenção de que os leitores que eram judeus pudessem compreender que Jesus era o Messias, o Cristo, o ungido do Senhor que estava entre eles. E aí Mateus escreveu essas passagens aqui do seu livro, do seu evangelho, com esse propósito. Nessa parte aqui especialmente, Mateus está mostrando o que aconteceu lá no monte, quando Jesus estava a ensinar os seus discípulos. Ali do capítulo 5 ao 7 ele vai mostrar o que Jesus disse aos seus discípulos, que era o ensinamento do reino, né? Mostrando os valores, a ética do reino aqui nessa passagem. E nós iremos então ler esses dois versículos, onde Deus aqui vai ministrar o nosso coração. E eu queria destacar o seguinte tema nessa passagem: o caminho de Deus para seus filhos, que somos nós. Então nós iremos ouvir aqui a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Feche seus olhos nesse momento. Nós vamos orar ao nosso Deus e pedir a Ele a iluminação nesse momento. Meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença e queremos te pedir agora que o Senhor nos socorra, que o Senhor tenha as misericórdias de nós, nos ajude a compreender a Tua palavra. Esclarece ela para que possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor falou aos nossos corações através da Tua palavra. Seja com cada um dos meus irmãos, dá luz, entendimento, clareza, para que possamos aqui Te adorar através da pregação também. Assim eu te oro e já te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. A igreja pode se assentar nesse momento. Meus irmãos, quando eu trabalhava lá na congregação no Alto Mateus, servindo ao Senhor ali naquela congregação, certo dia chegou uma senhorinha lá para ouvir a pregação. Aquela senhora sentou-se na frente e voltou os seus ouvidos para a pregação da palavra. Ela ouviu o evangelho, e ao ouvir aquilo que estava sendo exposto, pregado, depois que terminou a mensagem, aquela senhora então fez uma confissão pública e disse: eu quero Jesus para a minha vida. Eu entendi a mensagem que foi pregada nessa noite. Eu quero Jesus para a minha vida. Aquela senhora saiu ali da congregação muito alegre. Logo pela manhã eu ia para a universidade e encontrei essa senhorinha lá na parada de ônibus, irmãos, e era uma felicidade só. E ela dizia: pastor, olhe, foi a melhor decisão da minha vida, foi tudo o que eu estava necessitando, realmente, era de Cristo na minha vida. Uma semana depois eu encontrei essa mesma senhorinha, e agora a história era diferente. Ela estava entristecida, estava abatida. Aquela senhora não entendeu algo que é essencial na vida cristã, que uma vez que nós estamos decididos a seguir a Cristo Jesus, Jesus e Deus vai requerer de nós grandes renúncias, renunciar a algo na nossa vida, algo que vai contra a vontade dele. Aquela senhorinha olhou para mim e disse: pastor, não tem como mais eu seguir a caminhada. E ela então explicou que não tinha mais como seguir, porque quando chegou em casa e disse que era uma crente, a família se voltou-se contra ela. A família começou então a persegui-la, e ela percebeu que não dava para seguir a Jesus e abandonar a família, tinha então que seguir o caminho da família. Até hoje essa senhora nunca mais pisou na congregação, e às vezes eu a vejo na rua, mas ela não é crente, ela não é uma cristã. Meus irmãos, hoje à noite eu gostaria de refletir com vocês sobre o caminho da renúncia que Deus estabeleceu.
O caminho que Deus estabeleceu para mim e para você, que é um caminho onde nós precisamos abrir mão da nossa vida, precisamos trilhar um caminho apertado e uma porta estreita. Talvez você já tenha até entendido o Evangelho, já ouviu o Evangelho como aquela senhora, mas ainda não tenha compreendido a evidência mais forte da vida cristã, que é a renúncia. Um cristão verdadeiro é alguém que tomou a sua cruz e que está todos os dias negando a sua vontade para que a vontade de Deus seja feita. Quando o cristão nega a sua vontade, ele está querendo que Deus, seja Deus a encher a sua vida, a governar a sua vida. Talvez você já tenha até ouvido aquele slogan enganoso que se diz por aí: pare de sofrer, porque a vida cristã é uma vida que não terá tantas dificuldades para você. E enganosamente muitos acabam seduzidos por esse slogan que diz: pare de sofrer, quando Jesus nos chama a renunciar. E toda renúncia, irmãos, é dolorosa, toda renúncia é custosa demais para nós. As palavras aqui de Mateus nessa passagem que nós acabamos de ler, Jesus, ele mostra, meus irmãos, que a vida de Deus, a vida com Deus, requer renúncia. E uma vez que essa vida requer renúncia, nós devemos encarar de forma consciente o caminho que Ele estabeleceu para nós. Não tem como você seguir a Deus, ter a vida de Deus, se você não aprender a renunciar à sua vontade, a não deixar o pecado do seu coração prevalecer, tomar a dianteira da sua vida e governar a sua vida. Jesus nos mostra que a vida com Deus, e quem quer seguir o caminho do Senhor, é uma vida que precisa renunciar. E nós precisamos ter a consciência desse caminho que Deus estabeleceu para nós e seguir então esse caminho. Essas palavras aqui que nós lemos em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, elas foram ditas, irmãos, a uma multidão que se assentou aos pés de Jesus para ouvir o que é que Jesus tinha para ensinar. No capítulo 5, versículo 1, diz que Jesus sobe então ao monte, algo que ele não fez aleatoriamente, mas de forma bem intencional, pois subir ao monte também remete ao que Moisés fez lá no Antigo Testamento, quando Moisés sobe ao monte para dar ao povo a lei do Senhor. Agora Jesus está também no monte, e ali está o próprio Deus ensinando o seu povo a lei, ensinando o seu povo a sua vontade. Jesus sobe então ao monte, aquela multidão o cerca, e ele passa aproximadamente aí algumas semanas ensinando e dizendo àquela multidão o que é que Deus, qual é a lição de Deus para a vida daquele povo. Aqui nós encontramos o famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, um dos mais famosos sermões de Cristo Jesus, onde do capítulo 5 a 7, Mateus está mostrando ali os princípios e a ética, o comportamento daqueles que são realmente filhos de Deus, cidadãos do reino. Meus irmãos, Jesus ele mostra aos seus discípulos como os discípulos então, eles devem encarar esse caminho de renúncia. Nessa passagem especialmente que nós aqui reservamos para expor para vocês nessa noite, ele vai mostrar em que consiste então essa decisão de seguir a Deus, e como nós devemos então encarar esse caminho que Deus estabeleceu para nós. Eu queria que você observasse, ouvisse aqui o que Jesus tem a nos dizer. Primeiramente, Jesus ele ensina, irmãos, que uma vez que a vida de Deus requer renúncia, devemos saber escolher o caminho que Deus estabeleceu para nós. Uma vez que Deus requer da minha vida e da sua vida uma vida que negue a nossa vontade, para que a vontade dEle se estabeleça, no curso dessa vida nós precisamos saber escolher qual o caminho dEle. E é possível que nós possamos estar enganados, seguindo um outro caminho que não é o caminho do nosso Senhor. Então, como saber qual o caminho que Deus ele estabeleceu para nós? Como nós discernirmos aquilo que Deus quer para a nossa vida? Irmãos, Jesus vai nos mostrar aqui primeiramente que o caminho de Deus ele tem uma entrada apertada, uma porta, como ele chama, apertada. Esse aperto, essa porta estreita que ele mostra aqui, diz respeito às dificuldades que estão postas diante daquele que quer seguir o caminho de Deus.
Enquanto a porta que Deus coloca é apertada, a porta do mundo é espaçosa, é fácil de passar, não tem dificuldades. Veja o que ele diz no versículo 13. Ele diz assim aos seus discípulos: entrem pela porta estreita. Entrem pela porta estreita. Ele está dizendo aqui a porta estreita, mas existe também uma porta larga. O que Jesus quer é que os seus discípulos entendam que a caminhada do discipulado é uma caminhada com dificuldades. Não é sombra e água fresca. É uma caminhada onde, para entrar nela, nós iremos passar por uma porta bastante estreita. Jesus também mostra aqui que o caminho estabelecido por Deus, ele tem um fim. E nós precisamos entender que o caminho de Deus, ele tem um fim diferente do fim que o mundo tem. Enquanto o caminho de Deus, ele nos leva e ele nos conduz à vida de Deus, o que nós chamamos de vida eterna, o caminho do mundo leva à destruição. No versículo 13 ele continua dizendo: porque larga, observem na sua Bíblia, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a vida, para a perdição, e são muitos os que entram por elas. Perceba aqui no versículo 13, que ele está dizendo que a porta fácil, a porta que as pessoas entram por ela e não tem dificuldades, que não tem aperto, é uma porta que conduz à perdição. Aqui essa perdição diz respeito ao distanciamento de Deus, a uma situação onde o homem passa a viver debaixo da ira de Deus, porque é um caminho de perfeição, ou melhor, um caminho de destruição. Não é um caminho, irmãos, que nos leva à vida, a encontrar o sentido maior das nossas vidas. Mas ele diz também que existe o caminho da vida, e o caminho da vida é um caminho estreito. A sua entrada é bem apertadinha, não é uma porta larga, fácil. Meus irmãos, o caminho estreito, a porta estreita é o próprio Jesus. Observe o que João diz lá no capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu, João 14, versículo 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, Jesus está no monte dizendo: olha, o caminho é estreito, a porta é estreita, e quem é o caminho? Ele. Eu sou o caminho. Uma vez que nós entramos no discipulado, estamos seguindo as pisaduras do nosso Senhor, ouvindo a voz de comando que vem dele, nós precisamos entender, meus irmãos, que a nossa caminhada vai ser apertada, vai ser difícil, não vai ser fácil. Não pense que você vai parar de sofrer. Não pense você que as perseguições vão diminuir. Não vão, meus irmãos. Fora de Jesus não há salvação. Não existe atalho. Veja o que diz lá em Atos capítulo 4, versículo 12. Atos 4, versículo 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Atos 4, 12. Diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há um outro caminho, não há um caminho fácil, cheio de facilidades, que nos leve ao céu. Meus irmãos, o caminho até o céu é um caminho difícil, que vai apertar você lá na sua casa, lá no seu trabalho, nos seus relacionamentos, e nós precisamos tomar consciência disso. Seguir a Jesus é estar consciente de que a caminhada que nós precisamos fazer, ouvindo a voz dele, é uma caminhada apertada, com muitas dificuldades. Os caminhos que nos levam àquilo que tem grande valor nessa vida são sempre apertados, não é assim? Não é assim? Eu posso usar aqui como exemplo para você, quando nós queremos um bom emprego, quando nós queremos uma situação melhor na nossa vida, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos estudar, nós precisamos renunciar a muitas coisas, né? Precisamos renunciar ao lazer por um instante, precisamos suar, precisamos muitas vezes até derramar lágrimas, e sabemos como essa dificuldade é grande,
para que nós possamos chegar àquilo que realmente tem um grande valor na nossa vida. Meus irmãos, tudo aquilo que realmente é valioso exige de nós sofrimento, dificuldades, para que se tenha valor, para que se tenha valor. O caminho estabelecido por Deus requer que abandonemos o caminho do pecado, da ira, da inveja. É difícil, irmãos, quando nós estamos irados, negar a nossa vontade e dizer: Jesus, toma conta da minha vida para que eu não fale bobagem. Como é difícil. Às vezes dentro de nós a voz diz assim: você está certa, você está certo, você não tem que se calar. E a gente clama: Espírito Santo, nos ajude, me dê graça para que eu não fale aquilo que depois vai me trazer grande mal. Meus irmãos, nessa hora é a guerra contra a nossa vontade pecaminosa. Meus irmãos, como é difícil quando o nosso coração ele está inclinado à inveja, quando nós nos entristecemos com prosperidade alheia, como quando nós muitas vezes queremos até que o outro se destrua e perda o que tem, porque nós não temos o que ele tem. E nós precisamos nesse momento dizer: Senhor, Espírito Santo, nos enche, me enche, para que eu possa me alegrar com a prosperidade do outro, para que eu possa ver no outro o que ele está fazendo de bem, como ele está crescendo, e me alegrar com ele. Ao fazer isso, nós matamos a nossa vontade. Nós sentimos na pele, meus irmãos, o que significa andar no caminho estreito, passar pela porta estreita. Lembre-se, Jesus é o caminho, eu sou o caminho. Ele diz também: eu sou a porta, e quem entra por outra porta não entra no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus é preciso entrar por Cristo Jesus. Precisamos desejar, meus irmãos, o caminho que Jesus trilhou. Precisamos pedir a Deus que aumente em nossos corações o desejo, porque sua vida em relação a Deus, sua vida nesse mundo talvez esteja muito tranquila, esteja em paz com o diabo, esteja em paz com o mundo, porque você tem omitido de si enfrentar algumas dificuldades por causa de Cristo. E nós precisamos entender o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que o caminho é estreito, que a porta é estreita, que não tem como a gente seguir no discipulado, ouvindo o que Ele tem a ensinar e fielmente servindo a Ele, se nós não estivermos prontos a encarar essas dificuldades que vão vir. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, Jesus ensina que é preciso escolher o caminho, e o caminho é o caminho da dificuldade. É o caminho da vida de Cristo Jesus que vai nos trazer muitas lutas, mas que no final também vai nos trazer a vida. Em segundo lugar, Jesus ensina que uma vez que a vida de Deus requer renúncia, devemos estar conscientes das dificuldades de viver o caminho que Deus estabeleceu. Devemos estar conscientes, não devemos estranhar. Aquela irmãzinha, quando aceitou a Jesus, ela não entendeu essa mensagem. Ela disse: como é que pode? Eu sei o que Deus fez por mim, como Deus me ama, como Deus me chamou como filho. Mas ela não entendeu que mesmo como filho, como filha de Deus, a sua vida não estava privada de dificuldades. A sua vida ia ter que encarar muitas dificuldades, muitas renúncias precisariam ser feitas. Meus queridos irmãos, o caminho de Deus é difícil como andar num caminho apertado, numa estradinha estreita. Esses dias vi um vídeo onde algumas pessoas estavam escalando montanhas, irmãos, e o lugar onde eles tinham que andar era um lugar onde só cabia o pé. E tinham que dar um passo de cada vez ali, observando onde estava pisando, porque um passo em falso poderia acontecer um acidente, e aquela pessoa poderia perder até a vida. É assim o caminho estreito, irmãos. Só cabe o pé, é apertado, tem muitas dificuldades. O caminho de Deus, ele é difícil como escalar uma montanha, é difícil como colocar um pé lá no lugar arriscado, onde só cabe o nosso pé. Seguir a Cristo, irmãos, é uma cruz que tomamos para nós. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, veja o que diz mais adiante. Mateus 16, versículo 24. Mateus 16, 24. Diz assim a palavra do nosso Deus: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim,
negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo: vocês querem de fato me seguir, serem meus discípulos, vocês precisam negar a vontade de vocês. E quando vocês renunciarem à vontade de vocês, vocês estarão tomando a cruz do discipulado. Vocês estarão tomando sobre vocês dificuldades que vocês terão que enfrentar. O caminho de Deus, irmãos, é difícil, nos traz muitas dificuldades, e nós precisamos estar conscientes disso, para que a gente não se frustre na decisão que a gente fez, para que a gente não chegue depois e diga: poxa, eu pensava que era mais tranquilo, porque Deus é tão bom, Deus é tão poderoso, Deus é tão amoroso. Ele é tudo isso, mas o caminho dele para nós nessa existência é um caminho que requer renúncia de nós e vai trazer dificuldades. É por isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos: o caminho é estreito, a porta é estreita, e nós precisamos entender isso. A dificuldade, irmãos, do caminho de Deus, que Deus estabeleceu, está tanto na entrada, como também na caminhada. Observe que Jesus diz aqui em Mateus capítulo 7, 13 e 14, que não só é o caminho que é difícil, né? Ele diz que a entrada, a porta também é difícil. E eu vejo aqui nessa passagem algo que você não pode passar despercebido. Uma vez que a porta de entrada para o reino de Deus está em Cristo Jesus, por que é tão difícil entrar por essa porta? Porque para entrar por essa porta é necessário confiar em Jesus e não em si mesmo. Porque a porta é o próprio Jesus, mas é difícil, porque muitas vezes queremos seguir a Jesus confiando nas nossas próprias obras. Dizemos que seguimos a Jesus, mas queremos agradar a Deus e entregar a Deus nossas ofertas com as nossas mãos sujas ao Senhor. Ofertas que não agradam ao Senhor. A porta é estreita, porque para entrar no reino de Deus você precisa confiar em Jesus. Você não pode confiar em si mesmo. Meus queridos irmãos, a dificuldade na caminhada está na porta de entrada, está no caminho, porque o caminho é estreito. Porque seguir a Jesus, Jesus diz aos discípulos o seguinte: se abominaram, se me escorraçaram aqui nesse mundo, parafraseando, será que vai ser diferente com vocês, que querem seguir as mesmas pisaduras que as minhas? Não vai ser diferente. Se perseguiram o mestre, vão perseguir também os discípulos. Se quiseram matar o mestre, vão querer também matar os discípulos. E isso nos dá uma dimensão de como é apertado o caminho que Cristo estabeleceu para nós. Meus irmãos, Jesus, Ele é a porta. Veja o que diz João capítulo 10, versículo 9. João 10, 9. Diz assim a palavra. João 10, versículo 9. Eu sou a porta de Jesus. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus diz: eu sou a porta. Quando ele estava lá no monte ensinando os discípulos e dizendo aos discípulos: olha, a porta é estreita. Quem é essa porta? A quem Jesus está se referindo aqui? Está se referindo a Ele mesmo, porque Ele é a revelação da caminhada que precisamos trilhar. Ele é a revelação da porta que Deus estabeleceu para nós entrarmos no reino do nosso Senhor. Não tem outra porta. Os discípulos de Cristo, eles devem estar conscientes disso. Nós devemos estar conscientes disso, irmãos. Quem deseja seguir a Jesus precisa fazer o orçamento da vida que deseja construir. Quando você quer construir uma casa, a primeira coisa, o bom senso nos manda você primeiro avaliar se você tem condições de construir essa casa, né? Se você, eu quero construir uma casa, mas não tem condições, só tenho condições de fazer a fundação, você não vai chegar ao termo dessa casa. Você tem que fazer o orçamento. Você tem que pesar quanto de cimento você vai gastar, quanto de areia você vai gastar, quanto tempo vai passar para você construir aquela casa. Requer um orçamento para que você possa fazer uma construção com bom senso, para que você possa traçar um objetivo de construir, realmente chegar até o fim. Aqueles que decidem seguir a Jesus, que decidem andar nos caminhos que no caminho que Deus estabeleceu, precisa fazer o orçamento e avaliar o custo que é seguir a Cristo Jesus.
Você quer seguir a Jesus, você tem que ter uma noção do quanto é custoso para você estar no caminho dele. E se você quer seguir sem custo uma vida de graça, eu tenho que decepcionar você, porque você não vai encontrar o caminho de Deus, porque o caminho de Deus é um caminho custoso. Muitos, meus irmãos, desistem de seguir a Jesus porque estão enganados sobre o quanto precisam renunciar por Ele. Pare e pense, aquela senhorinha achava que agora que tinha Jesus, bastava ela ir para a igreja, bastava ela fazer ali aquela liturgia dela, de ir à igreja, orar, né, cantar um louvor, e estava tudo tranquilo. Quando, irmãos, a vida de Cristo, quando o Evangelho começou a exigir dela alguma coisa, ela percebeu que ela não tinha condições de pagar o custo alto que a vida cristã exige. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você tem consciência do custo da vida que você decidiu seguir ao seguir Jesus Cristo como Senhor da sua vida? No caminho de Cristo, nossa vontade ela é contrariada muitas vezes, meus irmãos. Seja por as pessoas que não conhecem a Deus, seja pelo mundo e seja pelo pecado do nosso próprio coração. Porque o nosso coração quer nos levar para a direita e muitas vezes nós queremos ir para a esquerda e o choque se estabelece dentro de nós. Meus irmãos, no caminho de Cristo, nossa vontade é contrariada muitas vezes. O pecado vai querer levar você para os prazeres imediatos, para aquilo que é passageiro, mas é o Espírito Santo, o Espírito que habita naqueles que entram pela porta estreita, que andam no caminho estreito, que nos faz, irmãos, desejar a eternidade, que nos faz, irmãos, querer aquilo que é eterno, aquilo que é do próprio Deus, e já gozar aqui no presente e no porvir a vida de Deus, se deleitar no que Deus é, nas virtudes de Deus. Meus queridos irmãos, no caminho de Cristo nossa vontade vai ser contrariada, e é nessas horas que a gente vê como é estreito seguir a Cristo Jesus. Eu imagino aquela multidão ouvindo isso de Jesus, aquela multidão ouvindo essas palavras, e alguns talvez baixando a cabeça e dizendo, não tenho condições de seguir o que esse homem está falando, porque é muito difícil, porque é muito pesado, porque eu pensava que era uma vida tranquila, de sombra e água fresca, mas não é. O que esse homem está dizendo aí é que minha vida vai ter dificuldades, e eu não quero ter dificuldades. Eu quero uma vida de paz, tranquila, sem problemas, sem que eu faça renúncia alguma. É possível que muitos tenham debandado rapidamente ao ouvir esse discurso de Jesus. Talvez, como você que está nos ouvindo nessa noite, tem pensado realmente se vale a pena andar nesse caminho, já que ele traz tantas dificuldades. Meus irmãos, por fim, Jesus ensina que uma vez que a vida de Deus requer renúncia, não tem como viver a vida de Deus se a minha vontade prevalece, a nossa vontade prevalece. Nós devemos, irmãos, compreender que são poucos que vivem no caminho que Deus estabeleceu. São poucos. Meus irmãos, Jesus não disse que é multidão. Não pense você que grandes multidões vão querer estar no caminho. São poucos, poucos. Jesus falava para uma multidão que estava ali no monte com ele. E ele disse que são poucos porque ele sabia, olhando nos olhos daqueles que estavam a ouvir o que ele estava para falar, que nem todos aqueles que estavam ouvindo as suas palavras entrariam pela porta e andariam pelo caminho. Meus irmãos, por que vemos tão poucos firmes no caminho de Jesus? Por que vemos tanta gente lotando as igrejas, mas poucos que andam realmente no caminho estreito? Entenda bem o que eu estou dizendo. Porque tem muitos que estão esquentando os bancos da igreja, tem muitos que estão lotando as igrejas, mas são poucos que têm andado no caminho estreito, no caminho da renúncia, no caminho de Cristo Jesus. Por quê? Vemos tão poucos firmes no caminho de Deus. Primeiramente, o texto vai nos mostrar que a porta e o caminho do pecado são atrativos para uma grande multidão. Veja o que diz o versículo 13 ainda. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para
a perdição. Olha agora no finalzinho, e são muitos os que entram por ela. Irmãos, a porta escancarada, o caminho aí largo, cheio de delícias e prazeres que o mundo tem a oferecer, atrai a grande maioria, atrai a multidão. Jesus está dizendo para aqueles discípulos o seguinte: vocês querem realmente entrar pelo caminho, saibam, o caminho é estreito, mas aquilo que o mundo tem colocado para vocês é mais largo, prazeroso. A multidão vai estar caminhando naquela direção. Serão poucos os que não quererão ir naquele caminho. E vocês precisam entender isso. Meus queridos irmãos, nós temos visto tão poucos firmes no caminho de Deus. Sabe por quê? Porque a porta do mundo, da facilidade, do pare de sofrer, é bem mais larga. É bem mais, eu diria, atrativa em termos mundanos. Você vai ganhar um status, você vai receber tapinhas nas costas, você vai ser reconhecido. Isso atrai, irmãos, mas nos distancia de Deus muitas vezes. Meus irmãos, a porta da santidade, ela é encontrada por poucos. E Jesus diz no versículo 14, observe na sua Bíblia, ele diz assim: estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. São poucos os que o encontram. São poucos que encontram a porta e encontram o caminho. Será que a gente pode aguardar muitos querendo caminhar nos caminhos de Cristo? Podemos aguardar. Jesus já dizia, irmãos, que são poucos. São poucos os que estão encontrando de fato o caminho. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês: são muitos que têm lotado igrejas, que têm lotado estádios, que têm lotado clubes, mas que não têm seguido o caminho. Infelizmente, como disse Jesus na ilustração, ele diz o seguinte, lá em Mateus 22, versículo 14. Observe aí esse texto, Mateus 22, versículo 14. Ele usa uma ilustração acerca do convite feito ao reino. O convite do reino. E ele diz assim, 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados? São. Muitos ouvem o Evangelho? Ouvem. Muitos sabem o que Jesus fez na cruz? Sabem. Onde ele viveu, o que significa o nome dele, o que ele pregou e anunciou. Mas são poucos os escolhidos que de fato estão determinados a entrar no caminho estreito. São poucos, irmãos. Não são muitos. Não se iluda, não ache que porque eu tenho convivido com poucas pessoas que são crentes, tem alguma coisa errada. Não tem nada de errado. Eu não estou também aqui dizendo que você tem que querer sempre poucos. A gente quer que mais pessoas se convertam, mas nós não podemos nos iludir, porque, irmãos, o caminho estreito vai colocar muitos para longe. O caminho estreito vai afastar muitos que vão dizer: opa, essa caminhada aí eu não quero para a minha vida, não. Eu não quero. Eu estou dizendo isso nessa noite, estou expondo isso para você, para que você entenda que a vida que você decidiu seguir, a vida de Cristo, ela é custosa. Ela vai requerer de você renúncia. Ela vai requerer que você deixe a vontade de Deus prevalecer em você. Que você arranque os pecados que estão aí dentro de você, que tem lhe impedido de viver em paz com Deus. Meus queridos irmãos, a pregação do Evangelho ela é semelhante a um homem rico que decidiu dar uma festa e estabeleceu um convite público. Quem quiser, venham para a festa. Imagina aí, picanha de graça, refri de graça, suco natural de graça, você não vai pagar nada, tudo 0,800. E o homem rico diz: venham para a festa, vamos se alegrar aqui, venham comer. Só que tem um probleminha, o convite é feito, mas muitos ao ouvirem esse convite dizem o seguinte: eu não posso, eu estou ocupado demais, eu tenho uma casa para arrumar, eu tenho um trabalho para ajeitar ali, eu tenho isso, aquilo, outro para fazer.
e negam o convite. E negam o convite. Meus queridos irmãos, a pregação do Evangelho é exatamente assim. A gente está anunciando o banquete, as bodas que Deus tem para nós, mas muitas vezes estamos com outras prioridades, estamos ocupados demais para aceitar o caminho, para entrar na porta e para trilhar o caminho, porque estabelecemos outras coisas no lugar daquilo que deveria ser o mais importante para nós. Meus queridos, não menosprezem o caminho de Deus. Não menosprezem a porta, não há outra porta e não há outro caminho. O Evangelho é o convite que Deus nos faz para a festa celestial. E essa festa, irmãos, para participar dela, é necessário entrar por Jesus, é necessário confiar em Jesus, e depois colocar a vida a serviço de Jesus, ouvindo dele a voz de comando, e seguindo o caminho que ele estabeleceu. Você já aceitou o convite? Ou anda ocupado demais para participar da festa? Ou vai deixar passar essa grande oportunidade de se alegrar com as delícias que Deus tem preparado para você? Aqueles irmãos que estão preparados para a festa, eles estão vestidos com as roupas brancas, lavadas pelo sangue de Cristo Jesus. As roupas adequadas para participar das bodas são as roupas de Cristo Jesus, que recebemos pela vida de Cristo Jesus em nós. É assim que de fato estamos prontos para participar do banquete que Deus tem para nós. Meus queridos irmãos, o mundo ele tem uma vida fácil a oferecer, né? O mundo diz para você o seguinte: você quer ter uma vida boa, tranquila, né? Em paz. Siga, né, o que o seu coração está mandando você fazer. Siga o curso dos teus desejos. Tem desejo, deu vontade, vá lá, faça. Faça. Meus irmãos, o que o mundo não nos diz muitas vezes é que é o fim para o qual as nossas escolhas e o nosso coração nos conduz, é um fim de destruição. É um caminho largo, é uma porta larga, mas o fim é perdição. É perdição. Se você tem olhado para o que Cristo tem ensinado, se você tem entendido o Evangelho e tem até estranhado que tem sido difícil, que está apertado demais, que as tribulações são grandes, eu estou aqui nessa noite para dizer a você: não estranhe isso, porque essa é a vida que Jesus nos chama a viver. Porque a gente vai ter que renunciar a muitas coisas por amor ao nosso Senhor. E o fim dessa vida, irmãos, é prazerosa, é vida, não é perdição. Aceite entrar no caminho da vida, aceite, confie no que Jesus fez por você e viva o que Ele determinou. Vai ser difícil? Sim, vai ser uma cruz que você vai ter que levar, vai ser muita renúncia que você vai ter que fazer. Muitas vezes você vai ter que até cortar ali o pecado na carne, sentir como que sua mão sendo arrancada, seu braço sendo arrancado, por conta do pecado que está arraigado dentro do seu coração. Mas esse é o caminho daqueles que entenderam o caminho que Deus estabeleceu. Você verá que vale a pena enfrentar todas as dificuldades por amor a Jesus. E eu gostaria de terminar a minha reflexão nessa noite recitando para você e lembrando a você o que Deus revelou a João, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Veja o que diz a palavra, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida. Vou repetir. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A caminhada não é fácil, o caminho é estreito, é um caminho longo, é um caminho que vai durar aqui toda essa existência, né? Mas eu quero lhe dizer que Deus tem recompensa para todos aqueles que chegam até o final, todos aqueles que são vencedores. Ele nos promete
dar da árvore da vida, dar da vida eterna, da vida dele, para vivermos eternamente com ele. Portanto, meus irmãos, peçamos a Deus nessa noite que nos dê a disposição, a prontidão para encarar o caminho estreito, que é a vida dele, a vida que ele estabeleceu para nós. E eu gostaria de fazer uma oração com você nesse momento. Gostaria que você pudesse, primeiramente, fazer a sua oração e pedir a Deus que lhe dê a disposição. Porque talvez você não queira enfrentar dificuldades pelo nome de Cristo que você carrega. Talvez você esteja sendo seduzido pela porta larga e escancarada do mundo que está aí para você. Mas peça a Deus nessa noite: Senhor, me dá a disposição, me dá a prontidão do teu Espírito para que eu ande na porta estreita, entre na porta estreita e no teu caminho. Então, faça essa oração nessa noite, depois nós estaremos orando todos juntos em nome de Jesus. Meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Nós te louvamos, meu Deus, porque a Tua palavra nos instrui, a Tua palavra é a Tua voz, nos guiando, nos norteando aqui nesse mundo. E nós não estamos aqui perdidos, pelo contrário, o Senhor é o nosso guia, Teu Espírito Santo é o nosso guia, que nos ajuda a compreender a vida que precisamos ter aqui nessa existência, como evidência da fé verdadeira, da fé que temos em Ti. Pai, te louvamos porque o caminho que o Senhor nos deu é um caminho difícil, porque a recompensa que o Senhor tem para nós é valiosa, a Tua glória, Senhor, é valiosa demais. E nós te pedimos nessa noite, Senhor, sabendo da renúncia que precisamos fazer, nos ajuda, Senhor, a escolher o caminho da luta, das dificuldades, por amor a Ti. Pai, que no decorrer dessa semana nós não venhamos baixar nossa cabeça ou nos entristecer por saber que estamos fiéis à Tua vontade e que o mundo tem se levantado contra nós e irá se levantar contra nós. Pai, eu te peço, fortalece a vida desse meu irmão, dá graça ao Teu servo, para que ele possa com alegria, Senhor, percorrer esse caminho difícil que é ser fiel a Ti lá no trabalho. Meu Deus, como é difícil quando as pressões de todos os lados nos cercam, para que nós tenhamos uma postura ímpia, mundana, e nós temos que nadar contra a maré, temos que caminhar no caminho inverso. Meu Deus, eu te peço, fortalece esse teu servo, dá graça a ele, para que ele possa, Deus, se alegrar no caminho que o Senhor assim estabeleceu. Também eu te peço por essa tua serva. Meu Pai, toma o coração dela, Senhor, tu sabes como é difícil, Senhor, quando a carne explode dentro de nós, nos levando muitas vezes ao pecado, nos levando, Senhor, para distante de Ti, e querendo então nos enveredar pelo caminho largo, pelo caminho sem dificuldades. Meu Deus, concede à Tua serva o poder, que o Teu Espírito Santo lhe dê a graça para que ela possa dominar, Deus, a carne, e não deixar que a carne a governe, mas que seja o Teu Espírito sobre a vida dela. Também te peço, Senhor, por aqueles que ainda não conhecem, que não entraram ainda no caminho, para aqueles, Senhor, que têm julgado o caminho de fora do caminho. Meu Deus, que o Senhor esteja a converter, que o Senhor esteja, Deus, a trabalhar no coração, para que este Teu servo, essa Tua serva, Pai, possa ouvir a Tua voz e assim, Deus, percorrer o caminho difícil, mas prazeroso, que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Meu Pai, eu te peço assim, tenhas misericórdia, porque só Tu é quem podes transformar o coração de pedra no coração de carne. Só Tu, Senhor, é quem pode destampar os ouvidos para que possa ressoar a Tua voz, o Teu chamado em nossos corações. E eu te peço, seja com este Teu servo, com essa Tua serva, continua, Senhor, conosco, abençoa-nos no decorrer dessa semana em tudo. Eu te peço assim, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Fiquemos de pé, meus irmãos. Vamos fazer a oração, depois da oração.